Vamos lá, então. E aí, então, quero fazer um complemento, então, de tudo que foi colocado. E agora o Guilherme aqui fez uma apresentação, e a última fala dele, eu acho que tem um gancho muito legal aqui com a gente, que fala de inovação. Muitas vezes a gente pensa que inovação é reinventar a roda ali da história, né? E tem muita coisa já sendo feita, muita coisa que já foi feita e que talvez o que a gente precisa melhorar, e aí conectando ali as falas da Fabrícia, é o como usar, né, o UX da coisa ali, como é que a gente faz essa experiência funcionar. Mas vamos lá, vamos dar um passo antes aqui. Não sou formado em medicina, mas como um bom engenheiro, eu prestei vestibular de medicina, então sou engenheiro de formação, atuo no mercado de inovação e startups há quase 10 anos. Já tive ali experiências empreendedoras, já ajudei empreendedores a construir os seus negócios, já trabalhei na construção de negócios de outros empreendedores. Então, o ambiente de tecnologia, inovação e startups é um ambiente que eu gosto bastante, e isso me faz ficar muito feliz de ver que cada vez mais essa temática e todas as suas amarrações estão entrando também dentro da área acadêmica, dentro das formações de outras áreas, de outros cursos, de outras... e que essa discussão cada vez mais seja democrática. Vamos lá, o meu papel aqui em 20 minutos é tentar fazer uma desmistificação do que existe em torno desse mundo de inovação e torná-lo ele mais próximo e aplicável aqui para qualquer um que queira, tá? Vou falar muito da questão do relacionamento entre startups e empresas, que eu acho que é complementar a tudo que foi dito. A gente teve mais cedo aqui o Vitor falando de Venture Capital, anteriormente a gente teve a Fabrícia falando da sua startup, e nas aulas anteriores também, falando de UX, o Cato e o Eduardo, que também empreendem ali com health techs, e isso é muito legal. Então eu quero complementar aqui essa visão, tá? Bom, vocês já devem ter ouvido essas palavras aqui algumas vezes durante esse curso, ou pelo menos aí tem ouvido bastante quem tá mais procurando sobre inovação. E o que eu quero falar para vocês, gente, inovação e startups não é buzzword, inovação não é ir para o Vale do Silício tirar uma foto em frente ao Google sentado numa bicicleta, inovação é prática, inovação é processo, inovação sempre existiu. O que muda neste momento, quando a gente traz uma discussão sobre startups e tecnologia, é justamente a democratização da tecnologia e o quanto a gente consegue trazer impacto e velocidade para isso acontecer. Então, em outras palavras, né, se hoje a gente quiser inovar cada vez é mais fácil, mas também, ao mesmo tempo, é cada vez mais difícil. Porque uma vez que a gente atende um nível de novidades e aplicações, a gente precisa sempre entender qual que é o próximo passo do mercado para trazer mais inovação, né? E se a gente for olhar ainda mais do lado prático, hoje, se você quiser, você consegue achar um tutorial para montar um fusor nuclear. Tá? Isso significa o que na prática, né? Se você quiser montar qualquer coisa, hoje você consegue ter acesso, sim, ao conhecimento que você precisa e também à tecnologia que você precisa, e cada vez de uma maneira mais barata e cada vez de uma maneira mais didática. Tomem cuidado com uma coisa, somente o que eu vou falar para vocês quando a gente discute inovação e startups. Bebam de fontes boas de informação. Tá? Tomem muito cuidado com o lado apocalíptico da coisa, de que se você não inovar, você vai morrer, que conheça aqui as 10 coisas que vão mudar o mundo, e um monte de buzzwords aí que a galera gosta de jogar, e a gente tem um estigma até aqui dentro do mercado empreendedor brasileiro, né, que empreendedor, o Brasil é o único lugar que empreendedor ganha mais dinheiro dando palestra do que empreendendo. E a gente vê exatamente aqui, viu e conversou com vários exemplos de empreendedores que são extremamente na deles e estão revolucionando a saúde. É o caso do Vitor, é o caso do Cato, é o caso do próprio Eduardo, as experiências que a Fabrícia trouxeram. Então tomem cuidado da fonte que vocês vão beber, porque tem muita coisa, tem muita informação, mas é bom também saber quais informações a gente está indo. Mas por que a gente está falando tanto dessa questão de mudança de mercado e tudo mais, e aplicação? Eu trouxe aqui um dado para vocês que faz uma análise do tempo médio
que uma empresa consegue viver a partir do seu ano de nascimento, tá? Quando a gente olhava ali em 1960, mais ou menos, o tempo médio esperado de uma empresa era de 80 anos, tá? Então você tinha um horizonte ali muito grande, desculpa, de 60 anos, que era um horizonte muito grande de perenidade do negócio, do que você colocava, a duração disso. Porém, com o advento da tecnologia e cada vez mais acessibilidade, o acesso, a democratização e todos os outros fatores de velocidade de transformação do mercado, os negócios eles precisam mudar cada vez mais rápido para conseguir sobreviver. Tá? E aí que entra a questão que a gente está discutindo neste momento. Como é que a gente faz os desenvolvimentos e as empresas que são criadas viverem mais tempo? Não só as que foram criadas, mas também as que já existem, tá? Então, hoje, as pesquisas apontam que uma empresa que nascer, por exemplo, no ano de 2021, no ano que a gente está, ela provavelmente vai viver em torno de 19 anos se ela tiver uma boa aderência ao mercado. Mas isso é uma necessidade cíclica de desenvolvimento e evolução que você precisa ter, e por isso essas competências e todas essas conversas que vocês estão ouvindo de altíssima qualidade, no fim das contas tem um objetivo, que é vocês aumentarem a sensibilidade de vocês para o que precisa ser feito em termos de transformação e adequação do mercado, tá? E aí tem um outro dado que eu trago aqui, mais um dado de engenheiro aqui para a gente poder enriquecer a conversa, que quando a gente olha hoje essa questão de trazer novas ideias, e o quanto isso cria novos negócios, hoje, em média, para você ter um sucesso comercial, você precisa ter 3 mil ideias, tá? É aquela famosa história, ideia boa todo mundo tem, executar que é o grande problema. E aí você tem dois grandes caminhos aqui, né, para você aumentar o índice de sucesso, aumentar o número de negócios que podem dar certo com um cliente em termos de inovação e o uso da tecnologia ali, né? Os dois caminhos são, ou você aumenta o número de pessoas que dão ideias, ou você aumenta o número de ideias para ter mais sucessos lá na frente, tá? Se você for pensar na cabeça tradicional do mercado, que é que talvez o modelo tradicional de P&D, a gente está falando de internalizar toda essa multiplicação. Então, eu preciso, de uma maneira bem simplista, né? Se eu quiser ter mais sucessos comerciais, eu trago mais gente para a minha empresa para elas pensarem. Mas se a gente for pensar de uma maneira mais compartilhada, e aí entra o conceito onde as startups sobrevivem muito bem, que é a inovação aberta, você consegue abrir as fronteiras da sua empresa, de onde você está atuando, da sua pesquisa, da sua instituição, enfim, de qualquer lugar que você esteja, você consegue abrir para compartilhar e desenvolver com o ambiente externo. Então, quando a gente fala de startups, é muito legal a gente não pensar somente como consumidor, mas sim o quanto a gente consegue desenvolver e co-desenvolver com as startups. Porque as startups, elas trazem vários elementos que são importantes para a nossa dinâmica de mercado para responder àquela velocidade, né? Por isso que hoje a minha mensagem principal aqui, olhando e acompanhando as aulas que tiveram, é com relação à inovação aberta. Vocês devem ter ouvido em algum momento, talvez ali, quando o pessoal apresentou a DASA, o Cubo, a parte de Health ali no Cubo do Itaú, enfim. Mas inovação aberta é a grande contribuição teórica que eu quero dar para vocês neste momento, tá? Significa abrir as fronteiras do nosso pensamento para co-desenvolver com o ambiente externo. Quanto mais gente colaborando para o desenvolvimento de algum fim específico, mais rápido essa solução e com maior probabilidade de aderência ao mercado ela pode ter, tá? E isso a gente fala justamente a questão de como as startups podem atuar nesse mercado junto com as empresas, tá? Então, quando a gente olha para uma definição de startups, né, e todo mundo falou aqui, e provavelmente cada um falou de uma forma, uma definição, eu trouxe aqui duas literaturas, né, que definem de uma maneira teórica que é uma startup, mas frisei dois termos ali, né, duas passagens, né. Primeiro é o Steve Blank, que hoje, se você for olhar para o mundo de startups, talvez ali o papa dessa questão, onde ele coloca que a startup é uma organização em busca de um modelo de negócio repetível e escalável. Tá? Em busca de um modelo de negócio. Isso é muito importante, porque a gente está falando exatamente da entrega, na verdade, da percepção e da entrega de proposta de valor que o mercado precisa naquele momento.
E o repetível e escalável mostra a capacidade de crescimento que pode existir dentro desses negócios. E uma instituição humana, e uma outra definição é do Eric, do Lean Startup, que é uma instituição humana projetada para criar novos produtos e serviços sob condições de extrema incerteza. Extrema incerteza é um outro ponto aqui, é o risco. A gente precisa assumir a cultura de risco para que a inovação aconteça. Poxa, mas Rafael, fazer isso no ambiente de saúde é muito complicado, com certeza, tá? Mas não quer dizer que não possa ser feito. E por isso que a gente vê cada vez mais novas fronteiras sendo criadas, porque estamos assumindo riscos de abrir essas novas fronteiras aqui dentro. Tem segmentos que isso é muito mais simples, tem segmentos que a gente vai ter que contar com várias outras estruturas de risco, tá? Bom, e aí o que a gente fala quando fala de assumir risco? Falhar rápido para aprender rápido. Então, é importante a gente colocar as nossas teorias em prática o quanto antes, para a gente aprender o quanto antes e iterar o quanto antes para entregar uma melhor solução dentro disso. Esse é o modelo de startups. Agora há pouco a gente ouviu a história da PebMed, agora há pouco a gente ouviu o Vitor falando também um pouco da história da Sami e tudo mais, e o quanto foi importante o capital de risco e assumir o risco para que eles pudessem hoje estar serem representativos dentro do mercado de startups, tá? E principalmente no mercado de saúde, a revolução que eles estão trazendo. E aí, eu listei para vocês aqui os principais motivadores desse relacionamento de inovação aberta acontecer entre empresas e startups, tá? E daqui a pouco eu vou trazer bem rapidamente alguns exemplos para a gente figurar isso melhor e também abrir ali um pouco da visão de startups da área de saúde mesmo, como elas estão evoluindo, tá? Mas hoje, quando uma corporação ela olha para uma startup, ela pensa em inovar mais rápido e mais barato, testar novos mercados, testar novos modelos de negócio, atrair talentos, fomentar a cultura empreendedora e evitar o momento Kodak. Kodak, o momento Kodak ali, né, é aquela famosa história de que a Kodak não percebeu o movimento das câmeras digitais e quando ela acordou, o mercado dela de filmes já tinha sido dominado por uma nova tecnologia. Tá? E do lado das startups, a gente vê que as startups têm muitas necessidades e ambições também junto com as empresas tradicionais. Não é um contra o outro nessa história, tá? Não é, a questão aqui não é uma startup destruir um mercado tradicional. A questão aqui é de transformação. Tá? E para fazer uma transformação na velocidade que precisa acontecer, muitas vezes a parceria, a relação de ganha-ganha é o melhor caminho. Por isso que as startups buscam ali, junto com as grandes empresas, oportunidades de geração de negócio, novos canais de distribuição, networking, marca e credibilidade e crescimento sustentável. Tá? Todos esses pontos, as grandes empresas, grandes instituições já consolidadas, elas conseguem agregar isso aos empreendedores, fazendo aí uma sinergia bem interessante para o negócio evoluir. Bom, eu vou trazer um caso aqui, aproveitando que é sexta-feira, hashtag sextou, vou fugir aqui um pouco da questão da medicina e trazer um exemplo para vocês, que vocês já viram várias outras startups aqui relacionadas ao ambiente de saúde, mas para representar bem essa questão da inovação aberta. Bom, pessoas que gostam mais, talvez, de brinquedos eletrônicos, entre outras coisas, devem ter se deparado com essa bolinha em algum momento da sua vida, principalmente se viajaram para os Estados Unidos em algum momento, tá? Essa bolinha, ela é uma startup chamada Sphero, que mudou ali, usou a tecnologia para criar um carrinho de controle remoto, que é uma bolinha que você controla pelo seu celular, tá? Isso lá em meados de 2014, tá? Talvez até antes. E a Sphero, ela vinha crescendo muito bem, de uma maneira muito interessante, e já era vendida nas principais Apple Stores dos Estados Unidos, tá? Então, do ponto de vista de uma startup que já está vendendo tão bem assim e crescendo tão bem com a representatividade, qual que seria a próxima ambição dessa startup? Será que ela está enxergando o tamanho do mercado que ela pode ter? E justamente essa interação com quem tem o domínio de um outro mercado, e pode ser uma empresa, uma instituição, uma linha de pesquisa mais aprofundada, pode abrir novos mercados que podem mudar, inclusive, o tamanho dessa startup. E foi isso que aconteceu. Uma empresa um pouco conhecida, chamada Disney, chamou essa startup para fazer um teste de colocar ali um produto
novo no ar, que era as versões, né, licenciadas dos brinquedos da nova fase do Star Wars. A Disney tinha acabado de comprar Star Wars da Lucasfilmes, ia lançar ali a nova versão, e ela estava prevendo lançar os brinquedos, né, 6 meses depois do lançamento dos filmes. E ela falou, poxa, mas talvez se eu adiantar isso com alguém que possa fazer, eu possa absorver o mercado ainda de uma maneira mais interessante. E foi exatamente o que aconteceu. A Sphero conseguiu fazer os robôs da saga Star Wars 2 meses antes dos filmes serem lançados, então eles já eram um sucesso de vendas antes mesmo do filme ser lançado, e só essa linha de brinquedos representou naquele ano um aumento de mais de 4% das vendas totais de brinquedos no Dia das Crianças da Disney, nos Estados Unidos. Tá? Então mostra, olha a diferença do que a gente está falando de uma junção desses dois mundos, o que pode acontecer. Depois disso, eles fizeram um brinquedo de tudo. Tá? E aí a parceria continuou até que, enfim, até que fosse interessante para os dois ali. Mas esse é um exemplo que eu queria trazer para vocês. E falando mais uma vez aqui do que eu poderia agregar em termos de inovação para os pontos de vista que vocês estão tendo, que aí como é que eu aplico inovação aberta, então? Como é que eu aplico startups no meu dia a dia? Estou pensando mesmo na solução, na telemedicina, ou no IoT, ou nos wearables, outras coisas nesse sentido, mas como é que eu olho isso para aplicação? Basicamente, a gente tem 3 horizontes de aplicação de inovação, tá? Uma é quando eu olho o core, que é o que eu faço hoje, eu posso fazer de uma maneira mais eficiente, então é ser mais eficiente ou resolver problemas e dores, tá? Inovação aberta ajuda nisso. Ou pensar de uma maneira adjacente, que é quando eu expando o que eu faço usando de novidades, inovação e tecnologia, tá? E aí, o que eu faço com isso? Eu ganho o tempo de ir para o mercado e eu testo novos modelos de negócio aqui a partir de uma parceria, tá? Um caso aqui que a gente pode falar de modelo adjacente, por exemplo, foi recentemente a Unilever, né? De novo, vou aproveitar o hashtag Sextou e não trazer mais para a medicina, mas a Unilever, ela queria testar algo além do produto. E aí ela achou uma startup que é um Uber de passar roupa, tá? E falou, poxa, eu posso virar um serviço. E testou isso, ampliou a proposta de valor. Até chegar a um ponto de que ela viu que aquilo ficava de pé e tinha muito sentido, que ela comprou essa startup e mudou, criou um novo negócio, transformou a parte transformacional. E ela criou um novo negócio. Hoje, a Unilever tem, a partir dessa compra dessa startup, uma rede de lavanderias que chama Omo Lavanderia e Omo Passa Fácil. Tá? Então mostra para vocês o quanto a gente pode trazer essas inovações que estão acontecendo fora de casa para dentro de casa e construir um novo mercado. Tá? Bom, alguns casos aqui eu acabei não falando ali no início, mas hoje eu sou sócio-diretor da Liga Ventures, que é uma das principais articuladoras de inovação aberta aqui no país e que faz projetos de inovação junto com startups para grandes empresas. E eu trouxe aqui alguns exemplos para vocês dessas empresas, tá? Na área de saúde. Então, hoje, a gente trabalha justamente com a Danone Nutrícia, com o Hospital Moinhos de Vento, Porto Seguro, Chiesi, Unimed Fesp, Oswaldo Cruz e Grupo NC, trazendo essas novidades e criando essas oportunidades de correlação entre o mundo da inovação com startups e o que está sendo desenvolvido para essas empresas. O P&D, a parte interna, a visão de usuário, a visão de consumidor, a visão de paciente, a visão de cliente. E existem vários casos aqui que foram criados junto com as startups dentro desses mundos. Tá? Se vocês quiserem se aprofundar um pouco mais nisso, fiquem à vontade de depois pegar meu contato, se conectar comigo no LinkedIn, só procurar lá Rafael com PH Augusto, vocês vão me achar, e eu troco mais figurinhas com vocês. Por causa do tempo aqui, a gente acaba sendo um pouco mais pressionado, mas a gente contar um pouco mais disso para vocês. Porque o objetivo aqui era a gente falar também de startups, né? E a gente ouviu muito dos aplicativos e tudo mais. Pessoal, a área de saúde é uma das áreas que mais criam coisas que são consideradas disruptivas para o mercado. Porque a área de saúde, ela tem uma frente de trabalho de hard sciences que é muito
consolidada já. Então, os aplicativos, eles entram num bloco de soft sciences. A parte de desenvolvimento de equipamentos, de medicação, de novas formulações, entra em hard science. E tem uma terceira camada, que a gente acabou discutindo aqui em outras aulas, que são os deep techs. As deep techs são a fronteira do que vai acontecer nos mercados. Então, quando a gente fala de inteligência artificial, ela é uma deep tech. Além disso, tem computação quântica, entre mais outras tecnologias que a gente vai ouvir falar muito e que vão construir esse mercado lá na frente. Então, se vocês quiserem se aprofundar um pouco mais ainda com relação ao que existe de opções no mercado hoje, das startups já criadas, acessem o startupscanner.com, que é uma ferramenta que a gente criou, que tem mapeamentos de startups lá na área de saúde, tem mais de 400 startups mapeadas em mais de 30 categorias diferentes, para vocês conhecerem um pouco mais do que está acontecendo no mercado, observar e também se aproximar ali e beber de uma fonte boa, tá? Agradeço, o tempo é apertado, mas a gente me coloca à disposição para caso vocês queiram expandir um pouco mais essa conversa. Estou super disponível aí e, mais uma vez, obrigado, professor, obrigado, Silvana, pelo convite.